meu querido, fala minha querida, espero que esteja tudo bem com você, por Kátia Clis, passando para a gente conversar um pouquinho a respeito de legislação penal extravagante. Hoje, mais especificamente, nós trataremos a respeito da Lei 9455 de 97, que é a lei que vai definir ali os delitos de tortura e dar ali um tratamento mais gravoso para aquela pessoa que comete esse delito, beleza? Essa lei tem muita incidência em prova, principalmente no que diz respeito a provas de carreiras policiais, e aí eu estou aproveitando o ensejo de nós termos muitos editais, né, à vista, ou muitos editais que já estão na praça, como é o caso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, como é o caso da Polícia Penal do Ceará, que está para sair, como é o caso da Polícia Civil de Pernambuco, a Polícia Civil do Estado do Ceará, a Polícia Penal do Piauí, que estão para sair, e aí a gente vai tratar aqui dessa lei, que tem incidência em várias provas de concurso e que estão constando aí no conteúdo programático de todos esses editais, beleza? Acredito que você já tenha visto essa lei, se você já é um estudante um pouco mais antigo, você já deve ter visto essa lei. Se você tem alguma dificuldade, fica aqui até o final desse vídeo para que você compreenda tudo. E se você é novo por aqui, se você é novo nesse mundo de concurso, fica aqui comigo também que a gente vai conseguir aprender do primeiro artigo até o último, em que pese ser uma lei pequenininha, necessitam de algumas explicações. Beleza, meu querido? Show de bola. Se você não me conhecia, caiu aqui de paraquedas, eu vou fazer aqui o apelo para que você faça a gentileza para se inscrever aqui no meu canal, tá certo? Incentivar que a gente continue produzindo esse tipo de conteúdo gratuito e tentando disseminar a informação para você que está chegando agora ou para você que já está em um tempo, né, nessa vida de concurso e que ainda não deu certo, tá bom? Se você não me conhecia, se você não me conhece, aqui tá um arroba profaclismanialves, lá do meu Instagram. Caso você tenha um pouco de curiosidade, saber de onde é que eu vim, quem eu sou, também sou concurseira, apesar de ser professora, todos os dias a gente troca muita ideia lá nesse Instagram a respeito de concurso público, beleza? Então estou à disposição para lhe ajudar. Caso fique alguma dúvida ao final dessa aula, só entrar em contato comigo aqui no Instagram que a gente tenta desenrolar para você. Beleza? Show de bola? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Como eu já adiantei, nós trataremos a respeito da lei de tortura. E, para iniciar, eu gosto sempre de trazer o dispositivo constitucional. Qual é a disposição constitucional? Qual é o mandado de criminalização? Ou onde é que a Constituição toca nesse ponto de tortura? Para que depois seja criada uma lei de tortura, para que nasça aí a ideia, né, dessa lei nascer, tá certo? E nessa situação aqui, nós temos dois dispositivos lá no artigo 5º que vão tratar a respeito dos delitos de tortura. Esse primeiro aqui vai dizer que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Então aqui a gente já tem uma vedação expressa, o legislador constituinte já vedou expressamente qualquer tipo de tratamento desumano ou degradante e qualquer tipo de tratamento que vai inferir ali, né, uma tortura, beleza? Esse outro dispositivo aqui vai dizer que a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos, todos esses serão inafiançáveis e suscetíveis de graça, indulto e anistia, por eles respondendo os mandantes, os executores e todo aquele que podendo evitar se omitir. Então aqui a gente já tem o mandado de criminalização e a gente já tem as consequências gravosas que serão aplicadas ou que, melhor, não poderão ser concedidas àquelas pessoas que cometem o delito de tortura. E também os demais, né, equiparados a hediondos e os hediondos. Então eles serão inafiançáveis, insuscetíveis de graça, indulto e anistia. Beleza? Esses são os dispositivos constitucionais, só que a gente sabe, querido, ó, que a nossa Constituição, ela é do ano de 1988, tá certo? E a nossa lei de tortura, ela só surge quase que 10 anos depois, lá no ano de 1997. Até que a nossa lei surgisse, existia um instituto que tratava a respeito da tortura no nosso ordenamento jurídico, que era o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é do ano de 89, existia uma disposição que para criminalizar aquelas pessoas que cometiam delitos de tortura contra, é claro, criança e adolescente, que é quem o Estatuto da Criança e do Adolescente vai tutelar, beleza? Só que existia um certo problema, porque como a gente não tinha uma lei que tutelasse a tortura e a Constituição não trazia um conceito do que era tortura e nem tampouco o ECA citava o que era tortura, a gente tinha que se utilizar de algum conceito para saber o que era tortura, porque se ninguém conceituava, eu precisava saber o que era tortura para que eu pudesse, por exemplo, criminalizar no ECA, né? E aí a gente utilizava-se de um conceito externo, de um conceito de âmbito internacional, de um conceito de um tratado, de uma convenção, que o Brasil faz parte e se obriga a reprimir os crimes de tortura. Só que existe um pequeno porém. Porque fora, eu vou colocar só fora, tá? E você entende que é em âmbito internacional, essa tortura que a gente está tratando é um crime próprio. E você sabe que o crime próprio é aquele que exige uma condição, uma característica específica do agente, do sujeito ativo, para que reste caracterizado aquele delito. Então, fora daqui, em âmbito internacional, é um crime próprio porque só quem pode cometer a tortura
é o agente público, é o funcionário público, é aquela pessoa que está investida em uma função pública. Então, até que fosse criada a nossa lei, quase que 10 anos depois de quando surgiu essa demanda lá na Constituição Federal, nós nos utilizávamos desse conceito internacional e só quem poderia cometer a tortura nesse caso era o agente público, de acordo com o nosso tratado que eu acabei de citar para os senhores. Beleza? Certo? E aí já é uma primeira diferença, porque quando a nossa lei surge no ano de 97, o Brasil resolveu adotar um posicionamento diferente e aí a gente vai trabalhar com uma tortura que é um crime comum. E daqui a pouquinho eu vou entrar nos pormenores com você dessa situação, tá certo? De 88 para 97, como eu já citei, são quase 10 anos. Mas, professora, como é que surgiu então a iniciativa dessa lei? Como é que 10 anos depois alguém simplesmente acordou e disse: bom dia, vamos criar a lei de tortura? Foi assim? Claro que não. Nada é por acaso, nada é de graça, e como todas as outras leis, existe uma história por trás da criação da nossa lei de tortura. Existiu aqui toda uma situação, né? Porque nós estamos tratando aqui de um período que, se você observar, é um período pós-ditadura civil-militar, e aí, em determinado momento, surgiu uma situação lá na favela naval em São Paulo que envolveu a tortura, que envolvia ali toda uma situação fática de policiais. Depois de todo um clamor midiático, de todo um clamor social, alguém lá no nosso Congresso Nacional teve a brilhante ideia, então, de propor a criação dessa lei de tortura, depois que tinha havido ali todo um clamor a respeito dessa situação ocorrida lá na favela naval e que envolvia, é claro, polícia, e quando envolve polícia, você sabe que a mídia cai em cima, tá certo? Então, ocorrido esse cenário, criou-se, então, a nossa lei de tortura, a 9455 de 97. E como eu já citei para você, nós temos aqui um crime comum, e o crime comum, ao contrário do crime próprio, é aquele que qualquer pessoa pode cometer. Então, a regra é que qualquer pessoa pode cometer o crime de tortura. Nós temos exceções, nós trataremos quando nós estivermos tratando a respeito dos tipos de tortura, mas inicialmente eu preciso que você saiba que é um crime comum, e crime comum, como eu já disse, qualquer pessoa pode cometer, e isso aqui já é uma questão que cai bastante em prova, beleza? Se o nosso crime é comum, e eu disse para você que o Brasil destoa do que acontece em âmbito internacional, porque lá fora a gente tem um crime próprio, existiu um certo apelido para o nosso crime de tortura, porque só a gente veio diferente. Os outros países que são signatários do tratado, da convenção, ainda adotam a tortura como um crime próprio cometido somente por agente público. Como a gente tratou desse tema de maneira um pouco diferente, nós somos apelidados, a nossa tortura foi apelidada de crime de jabuticaba. Jabuticaba é uma fruta, é um fruto, não sei, que só existe aqui no nosso país, não existe em lugar nenhum. E como nós viemos com essa roupagem diferente para o cometimento da tortura, para quem pode ser sujeito ativo, deram pra gente esse apelido, tá certo? Citando para você essa informação de crime de jabuticaba, porque pode ser que você precise dessa informação para fazer, por exemplo, uma prova discursiva. Bem interessante você colocar isso, ou ainda pode ser que o examinador lhe pergunte isso, uma prova, quem sabe, né? Hoje em dia as provas estão vindo aí com conteúdo sempre mais rebuscado, com inovação, então nada obsta que isso seja cobrado, tá certo? Citando isso, nós já citamos aqui em cima também que o delito de tortura ele é equiparado a hediondo e jamais você pode responder numa prova que ele é hediondo, por falta de previsão legal. Lá no rol de crimes hediondos a gente tem um rol taxativo. A tortura ela não está dentro do rol. Então não é hediondo, é equiparado a hediondo. E sendo equiparado a hediondo, a gente sabe que é um delito inafiançável, como nós já citamos, da leitura do dispositivo, na verdade, de eu interpretando o dispositivo para você, porque a gente não leu, né? Mas confia em mim, é assim que está escrito lá. E também é insuscetível de graça, de induto e de anistia, tá certo? E aí a gente sabe que são equiparados a hediondos os 3T, né? Nesse caso é a tortura, o tráfico, não é o tráfico de pessoas, é o tráfico de drogas, cuidado, tá certo? E o terrorismo, beleza? E aí a gente chama isso aqui de 3T. E quando a gente quer falar sobre o 3TH, que tem as mesmas consequências gravosas, a gente chama de 3TH. Tráfico, terrorismo, tortura e os hediondos. Professora, e não ser hediondo e ser hediondo, tem alguma diferença? Não, tá? No final é tudo a mesma coisa, só para cair na sua prova. O que é hediondo e o que é equiparado. Todos eles são inafiançáveis, suscetíveis de graça, induto e anistia. O período de, por exemplo, prisão temporária vai ser o mesmo, vai ter o mesmo tratamento gravoso. A única diferença é se é ou não hediondo, se é ou não equiparado, tá certo? Só para cair na sua prova, beleza?
Temos à disposição aqui a respeito de um cenário da bomba relógio, e aí eu vou explicar para você, o cenário da bomba relógio é uma teoria que veio para relativizar esse direito a não ser torturado. Se você estudou em algum momento direitos humanos, você costuma ouvir o seu professor falar que o direito a não ser torturado seria um direito absoluto. Nós sabemos que nenhum direito é absoluto, todos eles são relativos, né? Mas alguns doutrinadores sustentam que o direito a não ser torturado seria absoluto. E aí, sendo ou não um direito absoluto, essa teoria da bomba relógio, ela vem de fato para relativizar esse direito a você não ser torturado. Como é que seria o cenário da bomba relógio? O nome é bem sugestivo, tá? E é realmente num cenário de bomba relógio. Digamos, por exemplo, que a gente tivesse um grupo terrorista aí de fora que viesse aqui para o Brasil e resolvesse causar aqui um estrago, né? Fazer um ataque terrorista. E a gente tem 5 terroristas que vão ali em algum determinado momento lá no Cristo Redentor, implantam uma bomba para que ela explodisse lá no horário de 10 horas da manhã, quando tivesse muitos turistas e matasse muita gente. Na fuga, a polícia consegue interceptar um desses terroristas. E aí, será que nessa situação seria admitido nesse cenário de bomba relógio, né? Tem uma bomba que vai explodir, vai matar várias pessoas. Será que poderia ser possível admitir a tortura nessa situação? Será que a gente podia pegar esse cara que foi o apreendido e torturar ele para ele dizer quando é que essa bomba explodiria? Como é que faz para desarmar? Onde é que tá o esconderijo? Quem são as outras pessoas? Esse é o cenário da bomba relógio. A possibilidade de aplicação dessa tortura para que a gente consiga impedir um estrago maior nesses casos de ataque terroristas. E aí, fora do nosso país, por exemplo, nos Estados Unidos, admite essa situação da tortura no cenário da bomba relógio. Existem países que são adeptos a isso. Mas será que no Brasil a gente admite a tortura? E aí, meu querido, se cair na sua prova, você vai responder que não, tá certo? Ainda que seja nesse cenário de bomba relógio. Ai, professora, mas é porque eu não concordo, porque é a vida de várias pessoas, né? E aí a gente podia, né, só cometer a tortura contra essa uma pessoa para poder salvar as outras? Pois é. Mas o nosso país, ele não admite a tortura, ainda que seja nessa situação de cenário da bomba relógio. Beleza? Jamais, em hipótese alguma, a gente admite a tortura. Show de bola? Tranquilos? Então vamos avançar. E agora a gente vai tratar a respeito de pontos em comum. Nós vamos verificar mais na frente que existem tipos de tortura, mas que em todos eles vão existir mais ou menos a mesma situação. Vão existir algumas características que são iguais, dentre as quais o elemento subjetivo. Quando eu falo de elemento subjetivo, eu tô falando do que sai daqui. E aí a gente precisa entender que ninguém, por exemplo, poderia cometer uma tortura a título de culpa. Ai, peraí, deixa eu cortar aqui um pedacinho do teu corpo, pedacinho por culpa. Posso? Posso não. Então aqui eu vou trabalhar com o elemento subjetivo dolo. Eu vou praticar a tortura de maneira dolosa. Professora, e esse dolo, ele é genérico ou é um dolo específico? Aí depende, tá certo? Depende do tipo de tortura que nós trataremos. E quando a gente estiver nessa situação de tipos, a gente vai caracterizar cada um de maneira bem completa, beleza? Então, a primeira informação é que nós temos um elemento subjetivo que é o dolo. A segunda informação é que em todos os nossos tipos de tortura que nós veremos mais à frente, a gente vai ter o constrangimento. Então, deixa eu só acrescentar aqui o constrangimento, beleza? A gente vai ter o constrangimento e a presença de violência ou grave ameaça para o cometimento daquela tortura, beleza? Então, a gente sempre vai ter a figura da violência ou grave ameaça, salvo em uma situação em específico, tá? E aqui fica o nosso adendo, que é o caso de tortura própria. Ok? Professora, qual é a tortura própria? Lá na frente, quando a gente for tratar, eu vou remeter você ao que nós estamos conversando aqui, para não adiantar as coisas e você não ficar muito confuso. Então, todas as situações de tortura vão existir aqui o constrangimento com a presença da violência ou grave ameaça, salvo na tortura própria, e quando a gente chega lá, a gente conversa sobre, tá certo? Uma outra disposição aqui em comum entre todos esses delitos de tortura é a imposição de um sofrimento físico ou mental. E aqui, querida, eu quero que você tenha atenção em relação à imposição desse sofrimento, porque o sofrimento ele pode ser físico ou ele pode ser mental. Não necessariamente a gente vai ter uma moléstia física. Eu já ouvi a banca cobrar dessa forma, né? No crime de tortura, há a presença somente de uma moléstia física, não envolvendo moléstias mentais. É errado. O sofrimento ele pode ser físico, ele pode ser mental e ele pode ser físico e mental. Pode ser um, pode ser o outro ou pode ser os dois, tá certo? Então não é elemento necessário para caracterizar a tortura a questão da imposição do sofrimento físico, beleza? Tipo de ação penal, muito tranquilo. Todos os crimes aqui são perseguidos mediante ação penal pública incondicionada, que é a regra no nosso ordenamento jurídico, tá certo?
O momento consumativo de todos também é o mesmo, que é quando da imposição do sofrimento. Digamos, por exemplo, mais na frente a gente vai tratar a respeito do tipo de tortura prova. Nós temos uma tortura com o fim de obter uma prova. Será que nesse caso eu só consumo o crime quando eu obtiver de fato essa prova? Não. A consumação da tortura se dará no momento da imposição do sofrimento, seja ele físico ou seja ele mental, como nós tratamos nesse momento, tá certo? E a competência para processo e julgamento é, em regra, da Justiça Comum Estadual, tá bom? Tem exceção? Tem, é claro, né? Quando a gente estiver diante de uma situação, por exemplo, que esteja abrangida pelo artigo 109 da Constituição, que vai atrair a competência dos juízes federais, quando a gente estiver diante de uma situação de tortura que ocorreu em âmbito militar, vai ser apurado pela Justiça Militar até hoje, né? Até esse momento que eu vos falo, tem algumas certas discussões doutrinárias a respeito disso, mas até hoje, nessas situações, serão cada um aqui processados e julgados pela sua justiça. Tanto na situação do artigo 109 da Constituição, que atrai a competência da Justiça Federal, quanto no caso das situações em âmbito militar, que vai ser processado e julgado pela Justiça Militar. Beleza? Show de bola? Tranquilos? Então vamos avançar e agora a gente vai conversar a respeito dos tipos de tortura, tá certo? Que você vai encontrar lá no artigo 1º da sua lei de tortura. E agora, de fé e fato, a gente adentra na nossa lei, precisa que você preste muita atenção que há algumas diferenças entre os tipos, tá bom? Vamos lá. Ó, constitui crime de tortura constranger alguém, tá vendo? Sempre tem o constrangimento. Deixa eu só mudar esse negócio aqui que não ficou legal, né? Com essa cor. Deixa eu mudar, peraí. Ó, então a gente vai construir um crime de tortura quando constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou sofrimento mental. E o primeiro tipo, com o fim de obter informação, declaração ou confissão, não só da vítima, como também de terceira pessoa, tá certo? Não basta você saber que existem essas torturas. Você precisa também saber a nomenclatura doutrinária que a doutrina dá para cada uma, tá certo? Então aqui a gente vai ter a tortura prova, tá bom? Eu também posso chamar isso aqui de tortura confissão, beleza? Eu também posso chamar de tortura persecutória, tá bom? Pode cair qualquer forma dessa daqui na sua prova, tá certo? E principalmente é muito importante para você saber em casos de discursivas, ok? Então aqui nós estamos diante da tortura prova, estamos diante da tortura confissão ou ainda tortura persecutória. Quando eu trato dessa tortura aqui, você vai notar comigo que eu trabalho com dolo e o dolo aqui, claro que ele é específico, porque eu tenho uma finalidade específica. Eu vou constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico-mental com o fim de obter uma informação, com o fim de obter uma declaração, com o fim de obter uma confissão. Então, o meu dolo aqui é um dolo e é um dolo específico, porque eu ajo com uma finalidade específica, tá certo? Aqui, queridos, ó, é a regra, nós temos um crime comum, porque qualquer pessoa pode cometer esse crime, e uma informação adicional que quase ninguém dá é que é irrelevante a natureza da informação. Por quê, professor? O que é isso? Não entendi nada. Vou explicar, meu anjo. Vamos lá. É um crime comum, porque qualquer pessoa pode cometer. E é irrelevante a natureza da informação, porque não precisa necessariamente ser, por exemplo, um crime. A prova de um crime, a confissão de um crime, beleza? Eu, por exemplo, se você não me conhece, vou dizer agora, né? Eu não tenho nenhum tipo de vínculo com a administração pública até esse momento. Tá bom? Então, eu sou um particular qualquer, sem vínculo com a administração. Não sou polícia, por exemplo. Eu posso cometer esse crime de tortura prova? Posso. Eu posso, por exemplo, pegar o telefone do meu marido agora, olhando aqui as conversas, vi alguma coisa que eu não gostei, descobri uma traição. Sento ele aqui, fingindo que vou fazer uma outra coisa, amarro ele e começo a torturá-lo, começo a cortar pedacinho por pedacinho do corpo dele, para saber com quem foi que ele me traiu, quem é a pessoa, quando foi que aconteceu, como foi que aconteceu. Posso não? Posso. Então, isso aqui é uma tortura e é um crime comum. E essa informação, será que seria válida para configurar uma tortura? Sim, por quê? Porque a natureza da informação ela é irrelevante, não necessita ser a prova de um crime. Eu posso estar aqui torturando para conseguir uma confissão de uma traição. Posso torturar alguém para conseguir o segredo da Coca-Cola, sem problema algum. Será configurada a tortura da mesma forma, tá certo? Então, cuidado com isso aqui, cuidado para não errar na hora da sua prova, beleza? Tortura prova é isso, sem muitos detalhes, vamos avançar e vamos tratar então da nosso próximo tipo de tortura, que está aqui na linha B, tá bom? Ó, constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa.
Ó, ação ou omissão de natureza criminosa, beleza? Como é o nome disso aqui? Se eu estou tratando de ação ou omissão de natureza criminosa, é claro que aqui eu vou ter uma tortura criminosa. Ou você pode chamar de tortura crime, né? É quando eu cometo, por exemplo, uma tortura para forçar alguém a cometer um crime. Ou quando eu cometo uma tortura para omissão de um crime que eu acabei de praticar, tá certo? Sem muitos detalhes, né? O nome aqui é bem sugestivo, tá bom? Quem pode praticar esse tipo de tortura é qualquer pessoa. Então aqui eu vou ter um crime comum. O dolo aqui, querido, é claro que é um dolo específico, beleza? Por quê? Porque aqui eu estou agindo com o fim de provocar uma ação ou uma omissão que é de natureza criminosa, beleza? E aqui é isso, tá bom? Tortura criminosa, tortura comum com dolo específico. Show? Beleza? Terceiro tipo de tortura vai estar aqui na linha C. É quando eu constranjo alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa. Então aqui a gente vai trabalhar com o nosso terceiro tipo de tortura. E da leitura você já consegue verificar comigo que aqui eu estou tratando de um crime que tem um dolo específico, não é isso? Por quê? Porque eu estou constrangendo a pessoa com o fim de praticar uma discriminação que é racial ou religiosa. E uma outra observação, tá? Aqui a discriminação é racial ou religiosa. Não tem outro tipo de discriminação. Discriminação por ideologia de gênero, discriminação em razão de ser mulher, vai cair aqui? Não. De acordo com o caso concreto, vai configurar um outro tipo de tortura, mas aqui não. Aqui é tortura racial ou tortura religiosa, beleza? E o macete é você escrever assim, ó. Só você escrever a tortura assim. E dá tudo certo. Raça, religião. Raça, religião. Raça, religião. Ai, professora, mas a homotransfobia, por exemplo, não entrou lá no âmbito de aplicação da lei de racismo? Sim, mas racismo é racismo, tortura é tortura. Cuidado, não confunda, tá certo? Não confunda para não dar problema. Aqui é um crime comum também, tá certo? Qualquer pessoa pode cometer uma tortura em razão de discriminação. Eu posso cometer uma tortura para discriminar você. Você pode cometer uma tortura para discriminar Zezinho, tá bom? Então aqui é um crime comum, beleza? E a gente pode chamar isso aqui, é claro, de tortura discriminatória. Beleza? Show de bola? Esses são os primeiros tipos de tortura que a gente tem para tratar, ok? Eu vou encerrar essa aula por aqui, porque eu acho que já está muito comprida até aqui, e a gente vai voltar numa segunda aula tratando a respeito dos demais tipos de tortura e das demais disposições de tortura, só para não levar você à exaustão, para você não cansar, tá certo? Então daqui a pouquinho eu volto com a segunda parte, espero que você que assistiu essa primeira parte, que tem interesse, assista também a segunda, tá bom? Tamo junto, até daqui a pouco.